agora a perda da mãe, né? Irmãos, como nós já fizemos na quarta-feira passada, hoje nós vamos continuar a falar sobre o livro de Atos, né? Eu quero lembrar que domingo que vem é culto de ceia. Então, os irmãos que puderem trazer, em vez do quilo de alimento, trazer o litro de óleo, né? Que é o que o ICV está esperando. Nós recebemos 4 toneladas lá de alimentos, mas faltou óleo, né? Que é doação. Então, tem muitos outros ingredientes e vários ingredientes na cesta básica que a gente fornece, mas a gente precisa, inclusive, para ter o número suficiente de cestas básicas, que essas 4 toneladas estão vamos dizer assim, nós estamos participando disso com a comunidade, com aquelas pessoas que precisam. Nós precisamos também do número de óleos, litro de óleos. Então, traga, em vez de trazer o quilo de alimento, traga o litro de óleo, tá certo? Domingo que vem, do culto de ceia, será um culto maravilhoso, culto do Dia dos Pais. Nós vamos também aproveitar e comemorar aqui com 2 palavras maravilhosas, que vai ter uma às 10 horas e outra às 18 horas. Minha cabeça está... Bom, gente, voltando aqui ao nosso livro de Atos, né? Nós aprendemos nos domingos que passaram, nós ficamos 2 domingos no capítulo 1, ou melhor, 2 quartas-feiras no capítulo 1, e falamos sobre a preparação da igreja, né? Para receber o Espírito Santo. E nessa preparação também houve o evento da ressurreição de Jesus, né? A ressurreição de Jesus ficou durante 40 dias aqui, e nessa ressurreição ele visitou várias pessoas, mais ou menos umas 500 pessoas, segundo 1 Coríntios, avistou o Senhor Jesus. E permaneceram unidos e esperando a vinda do Espírito Santo, 120 pessoas. Essas pessoas precisavam ter fé, vamos dizer, confiança, não só na ressurreição, no Cristo ressurreto, como também confiança, ou seja, fé nos próprios irmãos, né? Fé na oração em que eles se reuniam, todas as vezes eles tinham fé nisso, então eles tinham confiança nisso, ou seja, estavam em oração, estavam também em união, em comunhão, fé nos irmãos e nas orientações, porque eles tinham que fazer alguns ajustes, porque tinham que eleger inclusive uma pessoa para ficar no lugar de Judas, elegeram Matias, e para isso eles precisavam de orientação. E orientação no geral, para que, como eles teriam que proceder agora, porque teriam que esperar o Espírito Santo, e Jesus já tinha sido ascendido ao céu. Bom, é o capítulo 1. Depois entramos no capítulo 2, que foi exatamente o cumprimento da promessa de Jesus, né? Que é enviar o quê? O Consolador, o Conselheiro. Então, Jesus, ele foi para o céu, né? Mas ele prometeu, olha, vai vir um que será o Conselheiro, o Espírito Santo, que vai revestir vocês de poder. E aí a igreja ficou esperando esse Espírito Santo, né? Para revesti-los de poder. Não que o Espírito Santo não estivesse atuando. O Espírito Santo já atua na igreja desde a criação. Lá no Velho Testamento também, na própria pessoa de Jesus, o Espírito Santo levou a Jesus ao deserto. Então o Espírito Santo já atuava na igreja. A atuação do Espírito Santo é uma coisa. Agora, o revestimento de poder tem aí uma particularidade. É uma visita do Espírito Santo, né, num dia chamado Pentecostes. E aí, esse dia Pentecostes foi dado o nome de Pentecostes por causa de quê? Por causa da festa de Pentecostes, que significava 50º, que era o 50º dia depois da festa das primícias.
E aí eles iriam então fazer a festa de Pentecostes, que era a entrega da lei. Os judeus faziam festa de tudo quanto é jeito. E nessa época, nesse momento, a igreja estava esperando essa grande visita do Espírito Santo. Pentecostes, já falei para vocês, significa 50º. No Pentecoste, o Espírito Santo, ele visitou o seu povo. Ele visitou, e como estava previsto, inclusive na palavra de João, eu batizo com água, mas virá um após mim, ou seja, depois de mim, esse vos batizará com fogo e com Espírito, que é justamente o Espírito Santo de Deus. E foi exatamente essa situação que ocorreu. Ou seja, o batismo do Espírito Santo, que ocorre no momento da nossa conversão, no momento de estarmos unidos com a igreja, para nos tornarmos um com a igreja, ele tem um significado especial, que é o significado de identificação com Cristo. Já o batismo nas águas, ele tem um simbolismo de testemunho de que você pertence ao corpo de Cristo. Agora, quem faz você ficar, ou seja, se identificar, se transformar em corpo de Cristo, é o batismo com o Espírito Santo. E isso ficou patente aqui no dia de Pentecostes. Nós vamos desenhar isso aqui, falar sobre isso, justamente para estudar esse evento, né? No evento, a igreja estava, ou seja, nesse evento da visita do Espírito Santo, a igreja estava vamos dizer assim, principalmente nesse capítulo 2, em algum tipo de ação. No momento da visita do Espírito Santo, alô? No momento da visita do Espírito Santo, a igreja estava adorando, cantando hinos. Quando a igreja estava adorando, cantando, houve então a visita. E aí nós vamos destrinchar essa visita através do capítulo 2, nos eventos que vêm a seguir nessa visita, né? O primeiro evento é que o Espírito veio. O Espírito veio. Como nós já falamos, o Espírito já atuava na igreja. Ele já atuava nas orientações. Ele já atuava no Velho Testamento, já atuava na criação, já atuava na pessoa de Jesus, na pessoa dos profetas, já atuava nos juízes, já atuava nos homens de Deus, daquilo que o Senhor fazia aqui nesse lugar. Ele já atuava. O Espírito Santo, ele visitava os homens. Mas era uma visita assim, rápida, onde o Espírito Santo atuava e depois ele se retirava. No Pentecostes aconteceu algo diferente. É necessário que nós venhamos a marcar os eventos que são essenciais e os eventos secundários. Eventos essenciais são aqueles eventos que permanecem. Eles não deixam de existir. Eles não são temporários. E os eventos secundários são aqueles que Deus faz em determinados momentos para determinados propósitos. É o que acontecia no geral. Mas nesse Pentecostes nós vimos muitas coisas acontecerem e nós temos esses eventos, tanto de uma forma como de outra. No evento, ele veio, o Espírito Santo, lá no capítulo 2, versículo 2 de Atos, por favor, painel. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Olha, houve aí o evento essencial e o evento secundário.
o essencial, nós podemos denominar dois, que é os principais. A visita do Espírito Santo, que é uma visita do Espírito Santo, ou seja, o revestimento de poder, ele não veio só para aquele momento e depois foi embora. Ele veio para ficar. Ou seja, o Espírito Santo agora acompanhará a igreja. É uma situação de permanência. Vocês entenderam? A igreja agora estará permanentemente sendo visitada pelo Espírito Santo. Outra coisa que aconteceu também, o Espírito Santo não mais deixaria de visitar a igreja, ou seja, estaria para sempre, mas também ele estaria dentro de nós. Ele faria agora habitação em nós. Por isso que vem o outro evento que nós vamos falar daqui a pouco, e vocês vão entender melhor. Então, essa visita do Espírito Santo, ela tem algo diferente, porque ela, atendendo justamente uma palavra que está lá em João 14, versículo 16, João capítulo 14, versículo 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Vocês entenderam a diferença? O evento essencial, o Espírito Santo não vem só fazer uma visita e vai embora, ele agora permanece na igreja, ele agora faz parte da igreja, ele agora é, vamos dizer assim, efetivo na igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ter o Espírito Santo. Igreja sem Espírito Santo é uma igreja morta. Igreja sem a visita do Espírito Santo, ela é morta. O que movimenta a igreja é o Espírito Santo de Deus. E ele não só estaria para sempre, mas ele estaria também em nós, dentro de nós, habitando em nós. É diferente. É uma coisa totalmente diferente. Então, esses dois elementos são os elementos essenciais da visita do Espírito Santo no Pentecostes. Vocês entenderam aí, gente? Estão me entendendo? Essa promessa de Jesus, que revestirá de poder. Vem um que vai revestir vocês de poder. Por que esse tipo de revestimento? Porque a partir de então, a igreja agora teria que cumprir uma palavra que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o textuário desse livro. Que é o que, irmão? Ser-me-ei testemunhas. Para ser testemunha, é preciso que você esteja completamente cheio do Espírito. Não adianta nós querermos ser testemunhas se nós não temos esse Espírito atuando em nós. Atos 1, versículo 8. E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo não vai mais embora, ele agora permanece com a igreja, ele anda com a igreja, ele vai com a igreja, ele testemunha junto com a igreja. Diferença linda e maravilhosa. Aleluia. Não se pode negar. Ah, Romão, eu não sinto, eu não tenho. Quem disse? Para se ter o Espírito Santo na vida, não é preciso você fazer papagaiadas por aí. Tem manifestações espirituais que a gente às vezes até não entende, mas tem muita coisa que é inventada, que é em criancice. E com isso não se brinca. Por isso que é difícil a gente olhar para certas coisas e ao invés de rir
a gente não deixar de, inclusive, se entristecer diante da banalidade que estão fazendo com a atuação e a visita do Espírito Santo nas igrejas. Isso tudo por quê, irmão? Vai aqui uma crítica, inclusive para nós também, porque nós também fazemos parte desse corpo. As igrejas aí fora são nossos irmãos, mas tem muitas igrejas que às vezes faz esse tipo de sensacionalismo para dizer: nós somos mais espirituais, nós estamos num patamar acima de certas pessoas, porque nós temos o poder. Irmão, o maior poder do Espírito Santo, ele não está nas ações que se vê, mas nas ações que o Espírito faz e você não vê. Ele está naquilo que se transforma aí dentro do seu coração. Ele está na fala que você diz, quando você prega a palavra e entrega a palavra de Deus a uma pessoa que está tão longe do Senhor e foi alcançada por uma palavra simples tua. Você não é pregador, você não fez teologia, mas a tua palavra é enviada pelo Espírito Santo. Ela entra dentro como se fosse um avalanche e transforma o coração das pessoas, e trazem as pessoas para dentro da igreja, e trazem as pessoas para uma transformação, para uma reflexão, e traz aquela pessoa inclusive para a vida. Isso é poder do Espírito Santo. Isso sim é poder. Manifestações pode até existir, como existiu lá no Pentecostes, como existiu em outras igrejas, em outros eventos, mas são visitações que não servem para engrandecer o homem, mas tem que ser para louvar o nome do Senhor. Tudo que serve para engrandecer o homem, isso não vem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está na terra para testificar esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. É para isso que o Espírito Santo está. Preste bem atenção nisso. E não se sinta mal como eu me senti quando eu era criança, quando eu me converti. Eu via algo diferente naquela campanha de oração que estavam fazendo lá na igreja que eu estava. Não vou falar aqui o nome da igreja, não. E naquele momento eu me senti diferenciado. Criança, eu tinha 11 anos. E eu falei: Deus, eu não mereço isso que o teu povo está tendo, eu quero ter também, Deus. Esse poder aí. Agora, você vai me julgar, dizer assim: Romão, mas era poder ou não era? Não sei, irmão. Muita coisa ali era meninice, algumas coisas era poder. Eu não posso discernir isso, eu só sei que eu me senti para trás. E aí, naquele momento, eu tive um momento de fé. Eu dobrei o meu joelho no meio do púlpito. Estava crianças orando aqui, crianças orando ali, irmãos orando ali, irmãos orando aqui. Tinha um lugar aqui, eu fiquei junto lá e dobrei o meu joelho e falei: Senhor, só saio daqui quando eu receber a visita do teu Espírito. E eu fiquei lá, orando. Terminou o culto, terminou tudo. A irmã que estava comandando isso, ela pediu para o pessoal sair, e o pessoal saiu, as crianças, as pessoas estavam ali, e eu fiquei. Eu não saio daqui, seus. Não saio daqui. De repente, quando ela foi falar comigo, e falar assim: moço, está na hora de ir. Ela pegou em mim assim, abaixou e pegou no meu ombro e falou assim: moço, está na hora de ir. Irmão, aconteceu algo extraordinário na minha vida e na dela.
a ponto dela se ajoelhar ali comigo e começar a chorar, começar a glorificar o nome de Deus naquele lugar. E eu também, chorando e glorificando, e ela junto. Daí a pouco veio umas outras crianças e tentaram falar comigo ali assim, ficaram também. Daí a pouco veio os jovens também, ficaram também. Veio as irmãs, ficaram também. E aí veio todo mundo que estava lá fora. O que está acontecendo lá dentro? Voltaram, ficaram também. E aí o Espírito Santo pegou toda a igreja, naquele dia. Foi assim que aconteceu comigo. Sobre a questão de dons, depois nós vamos ter momentos onde nós vamos falar sobre essas questões de dons. Temos vários outros estudos para aplicar na igreja, inclusive sobre os dons. É uma coisa muito extensa, não dá para a gente falar aqui. Hoje nós estamos falando só da visita desse Espírito Santo. Ele veio. Ele veio. Nós vimos que quando ele veio, ele não veio para ir embora, ele veio para ficar para sempre. Ele não veio só para fazer, vamos dizer assim, algo extraordinário, mas ele veio para continuar com a igreja, para que a igreja continuasse a ser testemunha. E diz a palavra de Deus, lá nos versículos que nós lemos, que um som de um vento forte. O povo que estava no templo não sentiu o vento, mas ouviu o som. Então foi uma audição comandada pelo Espírito. Veio como se fosse um estrondo, um vento. Já viu o barulho de vento na janela? Foi exatamente como veio ali, essa visita do Espírito Santo. Outro momento extraordinário que aconteceu, línguas de fogo. As línguas de fogo, que simbolizam inclusive o testemunho, elas estavam em cada um daqueles que estavam ali, os discípulos, que estavam orando. E quem viu isso? Foi o pessoal que falou, tem um vento lá. Ou melhor, tem um barulho, tem um estrondo, vamos ver o que é. Chegaram lá e viram as línguas de fogo na cabeça de cada um, simbolizando testemunhos da vida. Então foi uma visão, uma audição e uma visão. Mas até então, eles estavam tomados, perplexos, por aquela visão e aquele barulho que estava ali dentro. Porque era a visita do Espírito Santo. E naquele momento, houve também os irmãos cantando. E aí, quando eles começaram a cantar, o interessante aconteceu. Eles cantaram na língua do dialeto de cada uma das pessoas que estavam naquele evento. E até perguntaram, eles não são galileus? São. Como é que eles estão falando na língua da minha terra? Ou seja, houve uma glossolalia naquele momento, causada pelo Espírito Santo, um evento especial, um milagre especial, extraordinário na vida daquelas pessoas. E as pessoas que viram e ouviram isso aí, não eram os discípulos não, hein? Os discípulos falavam a língua, nem eles entendiam o que eles estavam falando. Quem estava entendendo era quem estava ouvindo, lá do lado de fora. Olha o que estava acontecendo. Olha o que o Espírito estava fazendo. É algo extraordinário. Agora, são eventos secundários. Ou melhor, são elementos secundários. Porque são milagres que podem acontecer num lugar e pode não acontecer em outro. Nos outros eventos de línguas estranhas e línguas dos anjos e outras línguas, não está registrado que ouviram as línguas na linguagem dos estados paternos, ou dos estados dos dialetos normais. Não foi falado assim. Tem vários outros trechos de línguas, que no batismo com o Espírito Santo acontecia línguas, mas não era no mesmo jeito do Pentecostes. Nós estamos falando do Pentecostes. Naquele momento foi um evento especial. E houve então esse milagre que deixou todo mundo atônito. Depois eu vou explicar para vocês o porquê.
Então vimos o evento que o Espírito veio. Ele veio, e ele veio para ficar. Veio para sempre e veio dentro de nós. E na sua vinda, houve como se fosse um estrondo. Ouviram o estrondo de um vento. Na sua vinda também houve, ou seja, viram línguas como de fogo, estando na cabeça de cada um. Houve uma visão. E na sua vinda também houve as línguas faladas nos dialetos das pessoas que estavam naquele lugar. Guardem isso aí. O outro evento que houve foi o batismo. Houve batismo com o Espírito Santo naquele lugar. Porque a promessa que Jesus fez, ou seja, que João profetizou sobre a vida de Jesus: eu batizo com água, mas virá um após mim que vai vos batizar com Espírito e fogo. Aconteceu naquele lugar. O batismo significa, dentro da sua tradução, literalmente submergir. É o que nós falamos sempre quando vamos falar sobre batismo. É a única palavra que está exatamente como era. Ele não foi traduzido, é submergir, batismo, submergir. Mas também tem um significado figurativo, que é identificado com. O outro significado de batismo é o significado figurativo do batismo, identificado com. Submergir, literal. Figurativo, identificado com. Veja bem. Mateus 3. Ou melhor, Mateus 3 não. 1 Coríntios 12. Versículo 12 a 14. Vamos ler isso aí para a gente entender essa parte do batismo. Ele veio, o Espírito Santo veio, chegou. Vento, línguas, labareda de fogo. Poder. Ele veio, batizou. Ou seja, Jesus batizou aquelas pessoas. Jesus batizou com fogo e com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo identificou com o Cristo exaltado. E daquele momento em diante, formou então o corpo de Cristo. Vocês entenderam agora? O batismo nas águas significa você está identificado com Jesus. Você está dizendo aí para todos com o seu testemunho que você é de Jesus. Batismo nas águas é um testemunho. Tanto é que João falou: eu batizo para o arrependimento. Eles estão testemunhando o arrependimento. Testemunhando a novidade de vida. É um testemunho. Então, batismo nas águas, testemunho que você pertence a Jesus. Agora, o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo, ele diz que agora você está identificado com Jesus. Você agora pertence ao corpo de Jesus. Você pertence à igreja do Senhor Jesus. Tem gente que só batiza nas águas, não recebe o batismo com o Espírito Santo, porque é o batismo com o Espírito Santo que transforma. É o convencimento. Tem gente que pensa que batismo com o Espírito Santo está referindo a línguas estranhas. Línguas estranhas é dom. Línguas, outras é dom. É uma referência. Mas o batismo com o Espírito Santo lá, profetizado, através de João, no capítulo 3, versículo 11 de Mateus, pode ir lá ver. Diz que ele batizará com fogo. É o batismo do Espírito Santo. E lá em Coríntios, capítulo 12, vamos ler agora. Ora, assim como o corpo de uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros,
mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Preste atenção. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, que judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Irmão, eu não estou dizendo aqui que a igreja agora não vai ser igreja de fogo. A igreja é de fogo, sim. Mas eu estou dizendo que o batismo com o Espírito Santo vem na conversão. Você se converte ao Senhor. Você se torna um com os outros. Você agora é um com todos. Você agora faz parte do corpo de Jesus. Vamos continuar lendo. Versículo 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Isso aí nós já lemos, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber a um único Espírito. O corpo, versículo 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Então, o batismo com o Espírito Santo nos identificou como agora pertencentes ao corpo de Jesus. Nós recebemos essa identificação. O batismo nas águas, ele serve para testemunhar. O batismo com fogo e com o Espírito Santo, ele serve para identificar. Ele te identifica, ele te diz que você agora faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Amém? Entenderam o que eu falei, gente? Eu fiz bem didático para vocês entenderem essa parte aí, para não ficar aquele negócio, essa igreja é uma igreja de fogo. Essa igreja que é uma igreja para cantar glória a Deus, para dar aleluias. Essa é uma igreja que pode ter os dons espirituais. Por quê? Porque isso está na palavra de Deus, isso é previsto, está conosco, porque nós somos agora batizados, entendeu? Através do Espírito Santo, porque nós somos um corpo só. Ou você não faz parte do corpo de Cristo? Não, faço não. Eu não quero ser não. Irmão, eu quero ser. Eu quero fazer parte dessa palavra de Coríntios aqui. Vamos ao terceiro evento que aconteceu aí. Vamos lá. Primeiro evento, segundo evento, terceiro evento. O Espírito encheu. Aleluia. Agora sim, meu irmão. Agora sim, é o momento de subir. É o momento de pular. É o momento de você demonstrar a alegria que você tem em ser cheio do Espírito. Vocês estão me entendendo aí? Olha na palavra, olha bem esse versículo 2 em diante. De repente, de Atos 2, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estávamos assentados. O Espírito enche, o Espírito ele transborda, o Espírito ele entra no coração e ele invade o coração e ele transborda. No Salmo 23, o salmista diz: e o meu cálice transborda. Quando nós transbordamos, nós influenciamos quem está do nosso lado. Você não pode só ficar pleno, ou melhor, estar ali, vamos dizer assim, mais ou menos 70%, 80%. Você tem que estar transbordando, meu irmão. E só o Espírito Santo de Deus faz isso na sua vida. Porque ele enche a ponto de você transbordar. E quando você transborda, você não está só cheio, mas você também enche o lugar onde você está. Porque tudo vaza. Amém? Que você possa ser transbordado pelo Espírito, que você possa ser um que faz transbordar do Espírito, que você possa ser um que vai ser uma pessoa tão cheia de Deus, que onde você estiver, onde você pisar a planta dos seus pés, ali o Espírito Santo vai fazer uma visita e vai encher o lugar. É assim, irmão. A igreja do Senhor Jesus não é mais a mesma.
Tem muita gente que acha que isso é bobagem. Ah, não, deixa eu servir do meu jeito. Irmão, nós não temos jeito para servir, não. Ou a gente deixa ser usado pelo Espírito ou não. É Ele que comanda a nossa vida. Não sou eu que comando a Jesus. Aí, Senhor, eu quero te servir de uma forma. Tá bom, Jesus? De uma forma. Presta atenção no que eu estou dizendo, Jesus. É da minha forma. Eu quero andar assim, assado. Tá? Nesse lugar aqui eu vou, mas tu não pode ir. Porque é um lugar meu, que eu quero ir. E pronto, acabou. É o meu jeito. Se tu quiser assim, tudo bem. Se tu não quiser, amém. Ah, é? Tudo bem. Jesus não vai interferir no teu querer. Jesus não vai interferir no teu modo de agir. Jesus não vai ali colocar para você, pelo amor de Deus, fica... Não, o Espírito, ele tenta te convencer. Não é aí, meu filho. Não vai por aí. Não vai, Senhor, mas se eu for naquele lugar, tu não vai gostar de ir, então não vai. Mas Jesus, eu quero ir. Então, meu filho, não fala comigo. Não precisa nem você falar comigo. Que você quer ir, porque eu estou dizendo para você não ir. Mas você quer ir? Jesus, porque tem certas coisas, tu sabe, né? Eu sou assim meio diferente, tu sabe, né? Eu sei, você é diferente, mas o Espírito que eu coloco em você te faz igual a todos. E você é corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode andar desgarrado. Ele tem que estar junto. Então não vai. Fica. Fica aí. Deixa eu te usar. Se entrega para mim. Coloca a tua vida e teu coração à disposição do meu poder. Eu estou aqui para te encher de fogo. Eu estou aqui para te encher. Eu sou o Espírito Santo. Mas às vezes teimamos em querer fazer os nossos próprios caminhos. E achamos que é anticultural a gente ter as manifestações do Espírito em nós. Eu vou te dizer uma coisa. Para Deus não tem anticultural nem cultural. Para Deus o que vale é a presença dele no teu coração. Porque anticultural ou cultural, ele vai estar lá. E às vezes a gente pensa assim, eu vou estar no lugar onde tu não pode estar, Jesus. Tu pensa que Jesus não está lá? Ele está sim. Ele está lá sim. Ele está vendo tudo que você faz. Ele está vendo se ele é Deus. Ele está enxergando você. Não adianta você pensar que você reserva um pouquinho para Deus e um outro pouquinho para sei lá quem. Cara, Deus está te vendo onde você estiver. O teu coração é dele. Ele te olha, ele te observa. Não adianta você dizer, não, ele está lá. No meio da lama, ele está lá na lama. Sabe por quê? Porque quando tu cair em si, quando você cair em si, se arrepender, aí o que ele vai fazer? Ele vai estar lá para te abraçar, te chorar contigo e dizer, agora levanta, porque eu estou aqui. Levanta e vamos continuar andando fora desse chiqueiro. Levanta, vamos continuar andando no caminho onde eu te coloquei. Levanta, vamos continuar andando e enche do fogo do Espírito que eu estou colocando em você agora. Levanta e vamos continuar andando. Ouve a voz do Espírito que fala no teu coração. É assim que Deus faz, gente. O Espírito de Deus está nesse lugar, nesse momento, dizendo tudo isso na sua vida e na minha. Quando eu estou falando alguma coisa para vocês aqui, eu coloco tudo isso aqui no meu coração primeiro. Eu falo, Senhor, eu quero estar com tudo isso aqui, Jesus. Me ajuda, porque eu não consigo com a minha voz.
eu não consigo com as minhas forças, eu não consigo com as minhas mãos, mas com o teu Espírito eu sei que eu vou conseguir. Vocês estão me entendendo, gente? O batismo, ele é um testemunho público, o batismo nas águas, da identificação da pessoa com Jesus. O batismo com o Espírito Santo é a experiência pessoal sua, particular, que te identifica com Jesus. Amém? O outro evento, o Espírito encheu. Todos ficaram cheios. E ao encher as pessoas do Espírito e lhe dá poder e testemunhar, para quê, irmão? Para servir. O Espírito Santo, ele nos impele ao serviço. Deus ordena que sejamos cheios do Espírito, pois precisamos do seu poder constantemente para servir a Deus com eficácia e também ser testemunhas dele, onde quer que formos. Nós já lemos aqui o capítulo 1, versículo 8. E nós vamos ler agora lá o que está em Efésios, capítulo 5, versículo 16 até o 18. Diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, vocês não estão debaixo do jugo, porque vocês são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai fazer com que vocês vençam a batalha que é travada entre a carne e o Espírito. Amém? Você sozinho você não consegue não, irmão. Muita gente tem tentado, mas eu quero dizer, dar uma notícia ruim. Eles não conseguiram não. Somente com o Espírito Santo de Deus nós vamos conseguir. Agora existe uma diferença do batismo com o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo significa que você pertence ao corpo de Cristo. Você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio significa que o seu corpo pertence a Jesus. Preste atenção. O batismo com o Espírito Santo significa que eu pertenço ao corpo de Jesus, ao corpo de Cristo. A plenitude, ou seja, estar cheio, significa que o meu corpo pertence a Ele. Uma coisa é eu fazer parte do corpo de Cristo. Eu pertenço ao corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo nos identifica como corpo de Cristo. Agora, eu estar cheio a ponto do meu corpo estar totalmente ligado com Ele, ser dele, dominado por Ele, é estar cheio do Espírito. Há uma diferença aí. Porque nem sempre, mesmo você fazendo parte do corpo de Cristo, você está cheio do Espírito. É preciso que você renove a busca por esse Espírito e que você se encha do Espírito. O batismo é definitivo. Você recebeu o Espírito Santo, pertence ao corpo de Cristo, é de Jesus, cara. Você foi dado a Jesus. Senhor, e os meus que tu me destes? São meus. Você pertence agora ao corpo de Cristo. Mas a plenitude, ser cheio, se renova e se repete quando nós buscamos em Deus e recebemos mais poder para testemunhar aquilo que nós temos que fazer. Isso depende de uma busca. Estar cheio não quer dizer que você não pertence. Você pertence ao corpo de Cristo.
mas você não está cheio do Espírito Santo. E isso a gente vê. Isso está claro. Quando você vê uma pessoa cheia do Espírito e uma pessoa que não está cheia do Espírito. Então, a plenitude, ou seja, estar cheio do Espírito, depende da nossa busca, depende do contato pessoal com Deus. Vocês estão me entendendo a diferença? O batismo é permanente. Ele te identifica com Jesus. Agora, estar cheio do Espírito Santo depende da tua vida com Deus. E como é que a gente pode fazer isso, Romão? A igreja primitiva mostrou isso muito bem. Orando. Oração. É na oração que a gente busca esse poder. Buscar o poder? Não. Buscar estar cheio do Espírito. E cheio do Espírito é poder. Amém? O batismo nos dá o pertencimento ao corpo. A plenitude é pessoal de você com Deus. Amém? Que o ideal para você seja você dizer assim: Senhor, eu não só quero fazer parte do corpo, mas eu quero ser totalmente teu. Entendeu, gente? Amém? Isso aí. Outro evento. O Espírito falou. É importante observar que os irmãos estavam louvando a Deus e não pregando. O Evangelho, não pregando, e que usaram línguas conhecidas, não as línguas estranhas, ou língua dos anjos, mas foi línguas dos locais, lá do local onde eles estavam, onde eles eram. Aqui, eu vou fazer uma pequena analogia. Nós estamos falando até agora sobre o batismo com o Espírito Santo, que nos identifica com o corpo de Cristo, que nos diz que somos um só em Jesus. Não é isso? Um só pelo corpo de Cristo. Nos identifica. Estar cheio do Espírito Santo de Deus é estar cheio do poder de Deus, da graça de Deus, para inclusive testemunhar esse Espírito Santo. Amém? Ou seja, o batismo com o Espírito Santo nos identifica com o corpo. Ou seja, diz que nós pertencemos a um corpo. Agora, o estar cheio com o Espírito Santo diz que o nosso corpo pertence a Ele. E as línguas estranhas, ou melhor, as línguas do dia do Pentecostes, que não eram estranhas, que era a língua das nacionalidades, faz um paralelo com a Torre de Babel. Lá em Gênesis, capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 9 em diante, existe um povo que encontrou uma planície, e esse povo então resolveu fazer uma cidade com tijolos cozidos. E esse povo então disse o seguinte: olha, nós vamos fazer não só uma cidade, mas nós vamos construir uma torre, porque eles tinham ainda as histórias que falavam sobre o dilúvio. E ele falou: agora nós vamos fazer uma torre. E nós vamos, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma torre para a gente encontrar o céu. E aí, cara, o nosso nome será elevado a ponto de nós, então, dizermos quem somos. Ah! Ninguém vai, entendeu? Mexer com a gente. Pode vir dilúvio, pode vir, ou seja, um desafio a Deus. Uma desobediência. Um desafio ao Senhor. O que é que Deus fez? Ah, é? Tá. No meio da construção lá, Deus embaralhou as línguas. Então, cada um falava: me dá tijolo. O cara dava martelo. Me dá corda. O cara dava cimento, betume, sei lá. Me dá o seu... Cara, não entendia, ninguém entendia nada. Aí, o que eles tiveram que fazer? Se encontrar quem mais ou menos falava a sua língua, cada um consigo. E aí, o que eles fizeram? Cada um grupinho que se encontrou,
deixou a construção e foi embora, deixou a construção e foi embora, esvaziou e cada um se separou, se espalharam pela terra. No Pentecostes aconteceu algo diferente. As línguas que os discípulos falavam, usadas pelo Espírito Santo, falavam em línguas de outras pessoas, de outras nações, que fizeram o quê? Ao invés de separar, Deus fez o quê? Convergiu, uniu. Porque qual é a função do Espírito Santo? Unir. Então aquilo que na Torre de Babel foi usado para separar o homem, separar os povos, Deus agora está dizendo, eu estou unindo toda a nação, todo o povo agora, em um só Espírito, um só corpo, Espírito Santo de Deus, serve para isso, para unir. Noutras línguas, do meu estado, e o que eles fizeram? Se uniram. Daí, não dá tempo, mas do versículo, aqui nós fomos até o versículo 14, né? Versículo 13. Do versículo 14 em diante, Pedro vai pregar. Aí Pedro usou o quê? Uma língua universal, o aramaico, todos estavam ali, ou eram prosélitos dos judeus, ou se não, eram judeus mesmo. E Pedro então pôde pregar para todas aquelas pessoas. Mas antes, eles ouviram que o Espírito Santo estava ali para fazer o quê? Para unir as pessoas. Irmão, o Espírito Santo de Deus está trabalhando nessa igreja. Não há dúvida disso. Todos os eventos que nós fazemos e nós estamos sendo surpreendidos pelo Espírito Santo de Deus. Ah, vamos doar sangue. Meu irmão, está sendo surpreendido. Ah, vamos fazer uma festa assim. Está sendo surpreendido. Vamos fazer coleta de alimento. Está sendo surpreendido. Vamos fazer uma festa. Irmão, não sei se vai dar certo. Não. Vai, vamos embora. Deu certo. Deus está trazendo essa igreja assim, ó, no colo. O Espírito Santo está agindo. As pessoas estão se voluntariando. As pessoas estão se colocando. Senhor, eis-me aqui. Não está havendo medo, porque sabe que o Senhor dessa igreja não é Romão, o Senhor dessa igreja não é a diretoria, o Senhor dessa igreja é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que rege esse lugar. E Ele no meio desse lugar, Ele está fazendo milagres. Diga-se de passagem, nossa classe de discipulado, inclusive se tiver alguém aqui para fazer o discipulado, está na hora. O Júnior está recebendo ali todos os telefonemas e todas as pessoas que quiserem fazer. O Senhor está salvando, o Senhor está movimentando, o Senhor está chamando, o Senhor está visitando, o Senhor está enchendo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio da graça de Deus, e você vai ver os sinais acontecerem em sua vida. Amém? Babel foi dispersão, Pentecostes foi união. Amém? E muitas pessoas que estavam de fora lá do templo, não sabiam o que estava acontecendo lá dentro, falaram, que tá? Aí o pessoal perguntava, o que está havendo lá? Eles estão tudo bêbado, eles não sabem o que estão fazendo não, lá no versículo 13, você vai olhar isso. Eles estão bêbados. Existiu aí uma diferença muito grande. Os beberrões são pessoas que não têm o controle do que estão fazendo. E por isso fazem muita bobagem. Fazem muita besteira. Mas aqueles que estão embriagados no Espírito Santo de Deus, estão cheios da graça do Senhor. E tudo que eles fazem é guiado pelo Senhor Deus. E o Senhor Deus vai surpreender. Há uma diferença muito grande. As pessoas que falam que estão de fora, é porque não estão dentro. As pessoas de fora falam porque não conhecem, porque não foram batizados pelo Espírito Santo.
Podem ter sido batizados nas águas, mas pelo Espírito Santo não, porque se fosse, entenderiam. Porque aquilo que é espiritual só é entendido por quem é espiritual. É o que diz a palavra. Amém? Amém. Por isso, irmão, não tenha medo. Ah, Romão, eu sou um batista, eu não sou um pentecostal. Eu não estou falando aqui de igreja batista nem de pentecostal, eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus. Pronto. Amém? A palavra de Deus está dizendo tudo que eu falei aqui. Se você tiver alguma dúvida, é só olhar aqui. E aí você vai ver o que a palavra de Deus diz. Portanto, irmãos, não tenha medo de se entregar ao Espírito Santo de Deus. Deixa Ele fazer na sua vida o que Ele fez na minha, o que Ele está fazendo na sua igreja e o que Ele vai fazer na sua também. Na sua vida também. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre a igreja testemunhando. Na igreja testemunhando, você vai ver o que havia acontecido. O Espírito Santo fora derramado. Como havia acontecido. Ou seja, Jesus, e por que havia acontecido tudo aquilo. Todos esses eventos que o Espírito Santo fez. Nós vamos falar na quarta-feira que vem. Não perca. Outra coisa importante. Se você tem algum irmão que está querendo aprender a palavra de Deus, convida ele para estar nesse culto. Seja uma testemunha do Senhor. Amém? Seja uma testemunha de Deus. E deixa ele, então, beber e ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que Deus abençoe vocês. Até quarta-feira que vem, com o restante do capítulo 2. Nós vamos encerrar o capítulo 2 semana que vem. Deus abençoe vocês. Culto de